Prezadas alunas, sejam bem-vindas a essa aula de revisão, né? E nesse caso vou tirar as dúvidas principalmente da matéria sobre interpolação, que é onde vocês disseram, né, que ficaram a maior parte das dúvidas. E vou mostrar, no caso, essa aula de hoje de revisão com base em um exemplo bem simples que eu montei aqui agora. Uma equipe de engenheiros ela foi montada para analisar a evolução da Covid-19, essa doença que nós estamos enfrentando, com base em dados quinzenais de mortes que o governo divulga. Nós fizemos um exercício desse, né, uma das aulas anteriores, eu quero apenas explicar de uma forma um pouco mais diferente. Os dados são disponibilizados na tabela abaixo, nessa tabelinha aqui, onde em X são representados os dias corridos, desde a primeira morte, e em f de x são representadas as mortes. Então nós temos aqui em X os dias corridos, né, teve a primeira morte no dia número 1, depois, no 16º dia, tínhamos 11 mortes. E depois, no 31º, tínhamos 68. E desejo saber, né, primeiro, encontrar o polinômio que interpola os pontos da tabela. O que é esse polinômio? Esse polinômio ele é uma função. E essa função ela vai passar por todos os pontos aqui. No caso, são 3 pontos que nós estamos tabelando. Então, basicamente, é como se nós quiséssemos descobrir o comportamento, né, dessa função, de uma função que passa por todos os 3 pontos da nossa tabela. Repare que nós estamos fazendo apenas com 3 pelo seguinte motivo. Quanto maior o número de pontos, maior vai ter que ser necessário o grau do polinômio. Então, se nós tivéssemos 4 pontos aqui, o nosso polinômio devia ter grau 3. E isso, para resolver na mão, exige um trabalho muito grande. Então, eu deveria fazer uma prova só com uma questão de interpolação para vocês fazerem graus superiores, né? Nesse caso aqui não é o interesse da disciplina. Então, nós queremos aprender de fato, né, o conceito, né, e aplicar o conceito, para depois vocês podem estender esse conceito com a ajuda de softwares, né, para poder realmente encontrar a interpolação. Na letra A pediu o polinômio que interpola todos os pontos da tabela. Nós podemos fazer por dois métodos, né? Primeiro, o método da resolução do sistema linear. Só arrumar aqui a letra, tamanho 11, tá bom. E também usar, né, o método de Lagrange. Só um minutinho. Pois bem, então são esses dois métodos que nós podemos utilizar, né, para encontrar o polinômio interpolador, que também o livro ele escreve com os métodos em si, né, como a gente chega nas equações. E vamos usar então primeiro a resolução do sistema linear. Mas o que acontece? Basicamente, em todos esses métodos específicos, nós vamos encontrar o quê? Um polinômio de grau 2, né, porque nós temos apenas 3 pontos. Se nós tivéssemos 4 pontos, poderia ser um polinômio de grau 3 e assim por diante. Um polinômio de grau 2, esse polinômio ele tem os coeficientes A0, A1 e A2, onde o coeficiente A0 é uma constante, né, ele não, no caso, é associado a nenhum valor de x. O polinômio A1 ele é multiplicado por x e o polinômio A2 por x ao quadrado. Com base nisso, nós temos um polinômio, né, de grau 2. Esse polinômio é uma função que vai passar por todos os 3 pontos da nossa tabela. Essa é a ideia. Mas como que eu encontro esse polinômio? Então, nós vamos usar os dois métodos, né, o método da resolução do sistema linear e também o método de Lagrange para a gente poder identificar. No primeiro método, deixa eu vir aqui. No primeiro método, resolução do sistema linear. Nós vamos encontrar um polinômio, né, que vai passar por esses pontos, mas como que a gente faz isso? Nós vamos, basicamente, criar um sistema linear. Onde que é? Sistema linear aqui. Aqui. E esse sistema linear, ele vai, no caso, cada equação do sistema linear vai ser referente a um ponto específico da nossa tabela. Então, nós temos o primeiro ponto aqui, o segundo ponto aqui, o terceiro ponto aqui. Né? Nesse caso, a gente fala primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, mas o livro ele usa índices 0, 1 e 2, né? Apenas para ilustrar. Mas o importante é identificar o conceito. Olha só, nesse primeiro ponto aqui, nós temos que x equivale a 1 e f de x equivale também a 1. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos copiar essa equação aqui, junto com o nosso P2 de x, nós vamos representar por f de x, tá bem?
para cada um dos sistemas lineares. Então, copiando inicialmente essa equação aqui, vou mostrar para vocês. A0 mais A1 de x mais A2 vezes x ao quadrado vai ser igual a P de x. Só que esse P de x, no caso, ele vai ser o nosso f de x de cada ponto. E os nossos pontos aqui, x e x ao quadrado, eles serão os valores de x aqui da nossa tabela. Para essa primeira equação, nós estamos tratando com esse primeiro ponto aqui, que é o ponto 0, né, digamos assim. É o primeiro ponto da nossa tabela. Então, onde nós temos f de x, vamos substituir pelo valor de f de x correspondente, que é igual a 1. Onde nós temos o valor de x aqui, nós vamos substituir pelo valor de x correspondente, que também nesse caso aqui vai ser igual a 1. Nós teremos vezes 1 e vezes 1 ao quadrado. Essa é a nossa primeira equação, né, do primeiro sistema linear, do nosso sistema linear, na verdade. E como que nós vamos fazer agora para o segundo ponto da tabela? Nós vamos criar uma nova equação aqui embaixo, referente ao segundo ponto, onde x equivale a 16 e y equivale a 11. Então, nós temos aqui A0 mais A1 vezes o x equivale a 16, mais A2, o x equivale a 16 ao quadrado. Nós estamos lembrando aqui, nós estamos nessa parte do nosso polinômio, né? Tudo isso é igual ao f de x. f de x equivale aqui a 11. A terceira opção que agora nós temos A0 na terceira equação. Temos a terceira equação é referente ao ponto número 3, né? Ao nosso terceiro ponto da nossa tabela aqui. Então, nós temos A0 mais A1 vezes x, o x equivale aqui a 31, mais A2 vezes 31 ao quadrado. Tudo isso é igual ao nosso f de x. Nosso f de x. Então, nós temos aqui esse sistema linear. Então, qual que é a ideia? Quando nós resolvermos esse sistema linear, repare que a gente tem apenas 3 equações, cada uma das equações aqui, e 3 variáveis, 3 incógnitas, que são A0, A1 e A2. Resolvendo esse sistema linear, nós vamos encontrar o valor de A0, A1 e de A2. Então, vou apenas desenvolver com vocês aqui, então. Olha, então, A0 mais A1 vezes 1, vamos manter aqui mais A1, né, porque está multiplicado por 1. A2 vezes A1 ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a 1, 1 vezes A2 é igual a 2. Então, a primeira equação, ela se resume aqui em A0 mais A1 mais A2 é igual a 1. Aqui agora, na segunda equação, nós temos A0 mais A1 vezes 16, ou seja, 16 A1 mais A2 vezes 16 ao quadrado. 16 ao quadrado, 256. 256 igual a 11. E para finalizar, na terceira equação nós temos A0 mais 31 vezes A1 mais 31 ao quadrado vezes A2. 31 ao quadrado é 961. 961 é igual a 68. Reparem agora, nós temos o sistema linear aqui, basta resolvê-lo, né? A gente pode resolver por meio do método de Gauss, nós aprendemos, né? Para fazer isso, então, vamos vir aqui. Deixa eu tentar encontrar. Tá, acho que esse aqui a gente consegue ajustar, será? Deixa eu ver aqui. Só estou arrumando para a gente poder... sim. Vamos ver. Não vai ficar muito legal, não. Enfim, a gente tem que transformar, né, esse sistema linear em uma matriz. Deixa eu ver. Tá. Isso. Não. Não, vou copiar essa parte toda aqui. Beleza, agora vai dar certo. Vou passar aqui um pouquinho. Aí, agora sim. Então, nós vamos fazer o que aqui agora? Nós temos o sistema linear,
até para revisar sobre a nossa avaliação, né, também, vamos copiar os coeficientes ligados a cada uma das incógnitas, né, onde na primeira coluna todas referentes a A0, na segunda a A1 e na terceira a A2. E aqui nós temos as nossas constantes, 1, 11 e 68. Então, na primeira equação, nós temos 1 vezes A0 mais 1 vezes A1 mais 1 vezes A2 é igual a 1. Na segunda equação, 1 vezes A0 mais 16 vezes A1 mais 256 vezes A2 é igual a 11. Na terceira equação, 1A1 mais 31 vezes A2 mais 961. Não, na verdade, 31 vezes A1, né? Era 1 vezes A0 mais 31 vezes A1 mais 961 vezes A2 é igual a 68. Então, basta resolver esse sistema linear aqui, vocês já sabem fazer isso, né, que vocês vão encontrar o nosso polinômio interpolador. Eu vou abrir aqui o VCN. Pronto. Vamos resolver aqui agora. Então, aqui em sistemas lineares, métodos diretos, método de Gauss. O sistema tem ordem 3, né? Então, avaliação ninguém pode ver. Pronto. Então, nós temos aqui a nossa matriz, onde a matriz A é a matriz dos coeficientes e a matriz B é a matriz das constantes. Então, os coeficientes aqui são todos esses aqui e essas são as nossas constantes. Então, 1, 1 e 1, 1, 16, 2, 5, 6, 1, 16, 2, 5, 6, 1, 31, 9, 61, 1, 31, 9, 61. As constantes, nós temos aqui 1, 11 e 68. Beleza? A gente pode agora calcular. Repare que nós temos aqui o resultado, né? Então, nosso resultado vai ser qual? Vou colocar aqui embaixo para melhor. Então, nesse primeiro método, nós encontramos aqui que o nosso polinômio de grau 2 ele vai ser igual a A0, que é esse primeiro valor aqui, 2,0044, mais A1 vezes x. Na verdade, como o A1 ele é negativo, né, menos 1,1088, então vai ser menos 1,1088 vezes x, mais o A2, que é igual a 0,1044x ao quadrado. Esse aqui é o resultado para o primeiro método, né, a resolução do sistema linear. Então, nós encontramos o polinômio interpolador por meio desse primeiro método. Também temos o segundo método, que eu creio que é mais simples, que a gente não precisa resolver nenhum sistema linear, que é o método de Lagrange. E esse método de Lagrange, nós vamos novamente encontrar um polinômio de grau 2, só que esse polinômio de grau 2 ele vai ser agora um pouco diferente, né? Esse polinômio ele vai ter uma cara diferente. Esse polinômio ele vai ser composto pelos valores de y vezes o polinômio de Lagrange aqui correspondente. Nesse caso, y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais y2 vezes L2 de x. Se nós tivéssemos mais pontos aqui na nossa tabela, teríamos que colocar mais y3, L3 de x, e o nosso polinômio ele seria muito maior. Novamente, como nós temos duas matérias para a nossa prova, né, a ideia é passar o conceito e evitar aqueles cálculos imensos, né, que demora 50 minutos cada questão. Então, até nesse caso, o polinômio de grau 2 já é suficiente para a gente. Pois bem, então, os valores de y0, y1 e y2 são os valores de f de x0, f de x1 e f de x2. Temos que encontrar agora, então, os polinômios de Lagrange. Como que eu encontro isso? Basicamente, o polinômio de Lagrange, né, de ordem 0, ele vai ter a seguinte cara. Vamos lá. Aqui em cima, nós vamos colocar sempre o valor de x, né, no caso a incógnita x, que vai ser usada no nosso polinômio, menos os dois valores de x
que não estão no nosso índice de Lagrange. Reparem que esse índice aqui do primeiro polinômio é zero. Então, estamos calculando aqui o L0, né? Então, nós vamos fazer o que aqui, então? Vamos colocar no numerador x menos x1 e x menos x2. Reparem que o x0 ele não é usado. Por quê? No numerador, nós não usamos o índice do polinômio que nós estamos calculando. Então, é x menos x1, x vezes x menos x2. Esse x é a nossa incógnita, né? E o x1 é o segundo valor de x da tabela, né? Nós começamos em x0, x1 e x2. Então, nós temos x1 e x2 como 16 e 31. Já no denominador, nós sempre iniciamos com o x correspondente ao índice do nosso polinômio de Lagrange. Então, é x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Reparem que no numerador nós não usamos x0, nós iniciamos com x menos o valor de x1 e depois menos o valor de x2, e no denominador nós iniciamos com o valor do índice que nós estamos calculando, que é o x0, que nesse caso é o L0, portanto, iniciamos com x0 menos x1 e x0 menos x2. Pois bem, então, deixa eu ver se está pegando tudo certinho. Tá. Então, nós teremos aqui x menos x1. x1 equivale a 16. Cuidado com os índices, tá bem? x0 equivale a 1, x1 16 e x2 31. Então, x menos 16 vezes x menos 31. Aqui embaixo nós temos x0 equivale a 1, né? Na verdade, é isso mesmo, a 1. Então, fica 1 menos 16 e 1 menos 31. Então, agora vocês vão ter que desenvolver essa expressão. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Deixa eu fazer um pouco de cabeça aqui. X ao quadrado menos 47. 47 vezes x. Isso mesmo. Agora vai ficar mais 16 vezes 31. 496. 496. E aqui, no denominador, nós vamos ter 1 menos 16, que é igual a menos 15. Menos 15. Opa. Menos 15 aqui. Menos 15. Vezes 1 menos 31, que é igual a menos 30. Então, nós vamos ter aqui menos 15 vezes menos 30, que é igual a 450. Esse aqui é o nosso primeiro polinômio, né? Nós encontramos o polinômio de Lagrange de índice zero. Agora, a gente faz também para o índice número 1. Repare que então, qual vai ser a diferença? Aqui nós teremos no denominador x menos x0. Nós não vamos usar o índice 1 em x no numerador. E aqui x menos x2. Esse aqui, no caso, é o numerador do polinômio de índice 1. E aqui embaixo vamos usar x1 menos x0 vezes x1 menos x2. Reparem que tem um padrão, né? Aqui em cima, novamente, nós não usamos o índice 1, que é o que nós estamos calculando, né? E aqui embaixo nós sempre iniciamos com o x com o índice correspondente do polinômio de Lagrange. Então, aqui nós teremos x menos x0 equivale a 1. Isso mesmo. Vezes x menos x2. x2 equivale a 31. E agora nós temos x1 menos x0. x1 equivale a 16, menos x0 equivale a 1. E x1, 16 menos 31. Com isso, nós temos como resultado x ao quadrado menos 32x mais 31. Estou fazendo de cabeça, tá bem? Mas vocês podem multiplicar essas duas expressões, né? Isso mesmo. Perfeito. Aqui embaixo nós vamos ter 15 vezes menos 15. Então vai ser 15 vezes
menos 15. 16 menos 1 dá 15. 16 menos 31 é igual a menos 15. Então, 15 vezes menos 15, 15 vezes 15, como vai ser negativo, teremos menos 225. Para finalizar, vamos calcular o terceiro polinômio de índice 2, nesse caso, né, de Lagrange. Como que vai ficar aqui? X menos x0 vezes x menos x1. Nós não usamos aqui o índice 2. Já no denominador, x2 menos x0 vezes x2 menos x1. Essa é a expressão. Agora, vamos lá. X menos x0, x0 equivale a 1, vezes x menos x1. x1 equivale a 16. Sobre x2, que equivale a 31. Então, x2 menos x0 é 31 menos 1. Isso mesmo, isso. Vezes x2 menos x1. x1 equivale a 16. Desenvolvendo essa expressão aqui, nós temos x ao quadrado menos 17x mais 16 sobre 30 vezes menos 15. 30 vezes menos 15 equivale a menos 450. Opa, menos 450. Repare que nós temos, então, nós chegamos ao final aqui, com os polinômios de Lagrange. A gente pode apenas melhorar essas expressões, né? Nesse caso de cima a gente não consegue melhorar, já estamos na forma final. Aqui embaixo, como nós temos um denominador com negativo, a gente pode fazer o quê? A gente pode tirar esse negativo aqui e aplicar aqui de fora, né? O que muda todos os sinais aqui da nossa expressão. Então, como resultado, nós temos menos x ao quadrado mais 32x menos 31. Tudo isso, deixa eu mudar aqui. Tudo isso sobre 225. O que eu fiz aqui? Basicamente, eu multipliquei por menos 1 no numerador e no denominador. Então, multiplicando por menos 1 aqui, muda o sinal de todos esses termos, assim como também muda o sinal do denominador, né? Eu faço o mesmo método aqui embaixo. Eu vou multiplicar por menos 1, tanto em cima quanto embaixo. No numerador fica menos x ao quadrado, mais 17x, menos 16, sobre 450. Então, por fim, nós temos que o polinômio nosso, obtido por meio do método de Lagrange, ele vai ter a seguinte cara. O polinômio de Lagrange vai ser igual a y0. y0 equivale a 1, né? Então vai ser 1 vezes L0. Dêem uma olhada aqui, né? Essa aqui é a nossa equação que nós estamos usando. y0 vezes L0. Olha o L0 aqui, olha. Então nós temos 1 vezes tudo isso daqui, mais y1, que equivale a 11. 11 vezes L1. L1 equivale a todos esses termos aqui. Mais y2. Cadê o y2? y2 está aqui. y2 equivale a 68. 68 vezes L2. Então, esse aqui é o nosso polinômio de Lagrange. A gente pode melhorar esse polinômio, né? Eu quero que vocês façam isso na prova. Em qual sentido? Vamos lá. Multiplicar, né, esses valores aqui em cada um dos termos. Então, a gente pode fazer todas essas multiplicações. Então, primeiro, vamos ter... vamos lá. Então, primeiro, vamos ter 1 vezes tudo isso daqui. Todos esses termos da expressão. Então, teremos como resultado esses termos em si, né? Como 1 vezes alguma coisa, é sempre essa coisa, digamos assim. Mais 11 vezes todos esses termos aqui. O que a gente pode fazer aqui agora é dividir 11 por 225 e multiplicar o resultado. Então, nós vamos dividir 11 por 225,
que é igual a 0,0488. Então, mais 0,04888 vezes somente os termos do numerador aqui agora. Então, nós estamos simplificando a nossa expressão, certo? Deixa eu pensar. Uma forma mais fácil da gente conseguir. Não, vamos fazer diferente. Repara o seguinte, como os denominadores eles possuem esses dois, eles são iguais. E esse daqui basta multiplicar por 2, que a gente consegue igualar, né? A gente vai juntar tudo em uma expressão só. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Vamos voltar. No caso, alteramos apenas essa expressão aqui, né? Omitimos o 1. E aqui vamos multiplicar por 11 todos esses termos aqui. Então, vai ficar mais 11 vezes menos x ao quadrado. Então, vou colocar aqui menos 11x ao quadrado mais 11 vezes 32. 11 vezes 32, 352 vezes x, menos 11 vezes 31. 11 vezes 31, 341. Perfeito. Beleza. Tudo isso dividido por 225. Beleza. Mais. Vamos agora multiplicar por 68 todos esses termos aqui no numerador. Então, nós teremos aqui de cá. Perfeito. Opa, ele veio para cá. Tá, deixa eu só diminuir aqui essas fontes para a gente manter na mesma página. Beleza. Então, vamos lá. 68 vezes menos x ao quadrado, menos 68, x ao quadrado. 68 vezes 17x, 68 vezes 17, 1156, mais 1156 vezes x, 68 vezes menos 16. 68 vezes 16, menos 1088. Tudo isso sobre 450. Só organizar aqui agora. Tá no máximo já, beleza. Então, qual que é a ideia? Nós alteramos todos os termos da expressão, né? E agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso equivale a 450, para agrupar todos esses termos aqui do numerador. Então, reparem que... Deixa eu diminuir aqui mais, porque a gente não vai usar isso aqui por agora, para a gente conseguir manter a mesma página. Beleza. Então, nosso polinômio de grau 2 ele vai ser igual a um denominador de 450. Então, reparem que esse denominador ele vai continuar. Esses primeiros termos aqui, reparem que como eles estão no mesmo denominador, eles não vão ser alterados, né? Nós teremos x ao quadrado menos 47x mais 496. Aqui agora, nós vamos juntar, vamos pegar agora esses últimos termos também que estão no mesmo denominador de 450 e vamos adicionar aqui na nossa equação. Aqui de cá, né? Aqui. Beleza, menos 68x ao quadrado, mais 1156, menos 1088. Falta apenas agora agrupar esses termos aqui que possuem um denominador menor, né? Mas reparem que 225 é exatamente a metade de 450. Então, tirando o mínimo múltiplo comum, basta multiplicar os numeradores por 2, né? Uma vez que 225 é a metade de 450. Então, nós vamos aqui agora multiplicar esses termos por 2 e adicionar aqui na nossa expressão final. Menos 11x ao quadrado vezes 2 é igual a menos 22x ao quadrado. 352x vezes 2 vai dar 700 mais 704x, isso mesmo. E 341 vezes 2 vai dar
no caso negativo, né? Menos 682. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Então essa é a nossa expressão quase que final, né? Repare que nós estamos chegando no final. Basta agora fazer o quê? Somar cada um dos termos aqui correspondentes. Nós temos o denominador de 450. Temos aqui x ao quadrado. Vamos lá. 1 vezes x ao quadrado menos 68x ao quadrado, menos 68, menos 22 x ao quadrado. Isso vai dar menos 89. Menos 89x ao quadrado. Está correto? Deixa eu verificar aqui. 68, 22, dá 9, isso mesmo. Menos 89x ao quadrado. Vamos agora agrupar todos que têm x. Menos, deixa eu voltar aqui. Menos 47x mais 1156x mais 704x. Mais 704x. Como resultado, temos aqui mais 1813x. Por fim, vamos agrupar aqui as constantes, né? 496 menos 1088 menos 682. Temos como resultado menos 1274. Tá? Menos 1274. Isso. Para finalizar, podemos sim fazer o quê? Dividir cada um dos termos aqui por 450. Agora vamos finalizar de fato o nosso polinômio. Então, menos 89 sobre 450, temos como resultado menos 0,19777. Então, menos 0,1977. Isso mesmo. Beleza, x ao quadrado. Isso. 1813 sobre 450. Vamos agora para esse termo aqui, 1813 sobre 450. 4,0288 mais 4,0288 vezes x, menos agora 1274 sobre 450. 1274 sobre 450. Nós temos aqui então menos 2,83. Pois bem, pausei o vídeo aqui agora porque eu encontrei um erro aqui, fazendo sem papel, né? Fazendo só de cabeça no programa que é um pouco complicado. Aqui nessa parte do nosso polinômio número 2, encontrei o erro aqui agora, que é o seguinte, né? Colocamos aqui que 31 menos 1 vezes 31 menos 16. Esse valor aqui é positivo, ele não é negativo. Então, por conta disso, vamos alterar algumas questões para chegar no resultado final. Eu vou pagar tudo aqui então. Desculpem o professor, na verdade a 3 não precisa, né? Tá. Vou pagar tudo aqui de fato. Aqui vou deixar... Tá, deixa eu pagar aqui. Eu vou alterar somente a terceira. Vou fazer o seguinte então. Eu vou pagar essa parte aqui agora. E vou voltar a retornar para o nosso tamanho aqui original. Não se esperem. Bom, vamos lá. Então o erro ele foi encontrado foi aqui, né? Nós tínhamos dois termos positivos. 30 vezes 15, ele dá 450. Estava com menos 450. Então aqui, nesse caso, esse já é nosso resultado final, né? Nós havíamos mudado o sinal, mas não vai ser necessário, porque o nosso 450 aqui ele está positivo. Então agora, o que alterou foi somente nesse terceiro polinômio. Eu vou alterar, ele se encontra aqui. Perfeito. Então o bom de fazer com calma para a gente poder verificar os erros é que dá para a gente retornar. Olha só,
Então, temos aqui, novamente, essas partes, todas sendo feitas já. O próximo passo é apenas desenvolver a nossa equação, né? O nosso polinômio. Nós temos várias multiplicações, e como eu fiz até então, né, nós havíamos feito, mantivemos os denominadores. Nessa primeira expressão, basta omitir esse menos 1. Vamos omitir aqui o menos 1. Isso. Perfeito. Na segunda, vamos multiplicar por 11 todos esses termos aqui. Nós vamos multiplicar tudo isso daqui por 11, então vai ficar menos 11x² mais 11 vezes 32, 352, menos 31 vezes 11, 341. Estou repetindo os passos, nós havíamos feito já, porém estava errado apenas essa terceira expressão. E agora nós temos a terceira expressão, tudo isso daqui, posso apagar aqui de fato, multiplicado por 68. Então vai ficar aqui 68x² menos 17 vezes 68x, 17 vezes 68, 1156, 1156, mais 16 vezes 68, 1088. Tudo isso por 450. Então reparem que, como nós havíamos feito também, os numeradores do primeiro e do terceiro termo, os denominadores, na verdade, eles são iguais. Basta agora a gente alterar o denominador do segundo termo aqui. Eu vou fazer isso aqui agora de uma forma mais calma, para vocês entenderem. Então nós temos aqui P2 de x, nosso polinômio interpolador. Ele vai ser igual, eu vou copiar todos os termos aqui de cima, e somente vamos alterar o segundo termo. Por quê? Eu vou multiplicar o denominador por 2, então 225 vezes 2 vai ser igual a 450. Eu tenho que multiplicar aqui no numerador também tudo isso daqui por 2. Então nós temos 11 vezes 2 é igual a 22. 352 vezes 2 é igual a 704. 341 vezes 2 é igual a 682. Eu fiz isso para que a gente tenha todos os denominadores com o mesmo valor, né? E agora nós podemos fazer o quê? Podemos juntá-los, né? Primeiro eu estou apenas alterando aqui isso. Nós podemos juntá-los em apenas um termo. Eu queria... Deixa eu diminuir isso aqui bastante também. Eu quero manter tudo na mesma página para a gente conseguir ter mais controle. Perfeito. Bom, então o denominador de todos os termos aqui é igual a 450. Então vou adicionar ele aqui. E agora basta somar todas as nossas expressões. Teremos então x² menos 47x mais 496, menos 22x² mais 704x menos 682, mais 68x² menos 1156x mais 1088. E agora nós vamos fazer o que para finalizar então? Vamos manter aqui o denominador 450 e vamos juntar os termos com x², depois com x e depois as constantes. Então, 1 vezes x² menos 22 vezes x² mais 68x², 47x². Os termos agora com x. Menos 47x, menos 47x, mais 704, isso, e menos 1156x. Então, o resultado é 499, então menos 499x. E agora juntando os resultados com as constantes, digamos, né? Apenas somando as constantes. 496 mais, na verdade menos, né?
682, por fim, mais 1088. Temos como resultado 902, mais 902. Bom, agora nós estamos aqui no final já. Perfeito. Deixa eu diminuir aqui essa expressão também. Então, para finalizar o nosso exercício, temos que o polinômio de Lagrange de ordem 2 ele vai equivaler, vamos dividir por 450 cada um dos termos aqui da nossa equação. Então, 47 dividido por 450, 0,1044. 0,1044 x ao quadrado menos 499x sobre 450. 499 dividido por 450. Então, vai ser menos 1,1088. Menos 1,1088 vezes x. Mais 902 por 450. 902 por 450. Mais 2,0044. 2,0044. Reparem que esse aqui foi o polinômio de grau 2 que interpolou os pontos da tabela, que nós obtivemos por meio do método de Lagrange. E reparem que nós fizemos também por meio de um sistema linear, e olha o resultado. Ele é idêntico. 2,0044 menos 1,1088x, por fim, mais 0,1044x ao quadrado. Então, reparem que nós obtivemos por meio de dois métodos o mesmo polinômio que interpola os nossos pontos da tabela. Essa foi a nossa letra A. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Está perfeito. O microfone também. Próximo passo, então, seria encontrar, né? Na verdade, essa aqui era a questão lá da lista. Eu vou apenas alterá-la aqui, então. Ela vai ser qual será, por exemplo, qual seria a estimativa de mortes no dia número 10, ou então no 10º dia, e no 20º dia. Então, nós podemos encontrar, por meio desse polinômio que nós obtivemos, né, as estimativas no 10º dia e também no 10º dia é demais, no 10º dia e no 20º dia. Repare que na tabela, no eixo X, que correspondem aos dias, nós apenas temos 3 valores. O primeiro dia, o 16º e o 31º. Com base nesse polinômio que nós encontramos, a gente consegue estimar, né, o número de mortes para o 10º dia e também para o 20º dia. Nesse caso aqui, eu vou usar esse primeiro polinômio. Basta usar a seguinte função, né? No caso, o polinômio que nós já temos, então P2, polinômio de grau 2, o x, nesse caso, vai ser igual a 10, vamos estar verificando o 10º dia. Então, esse polinômio, quando x é igual a 10, ele vai ser igual a 2,0044 menos 1,1088 vezes x, o x equivale a 10, mais 0,1044 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, vamos fazer aqui, 2,0044 menos 11,08. Apenas multipliquei aqui esse valor por 10, então vai ficar 11,0888. Mais, agora vamos multiplicar esse número aqui por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100, então vamos multiplicar esse valor aqui por 100. Isso vai dar, então, 1, 2, 3, 104,4. 104, isso mesmo? Não, na verdade não, calma aí. 1, 2. Isso. Só verificar que está tudo correto. Na verdade é por 100, né? Eu estava multiplicando por 1000. Nesse caso vai ficar mais 10,44. Isso mesmo. São duas casas que a gente vai alterar. Então, esse é o resultado
praticamente final, né? Agora basta usar uma calculadora. 2,0044 menos 11,088 mais 10,44. Opa, isso mesmo. Perfeito. Então reparem que o resultado, né, dessa nossa expressão é igual a 1,3564. Então, no 10º dia, né, segundo o nosso polinômio, né, nós temos que uma pessoa ainda, de fato, ela teria falecido, né? Mas reparem que isso daí é condizente com a nossa tabela, porque os nossos valores de y, eles estão muito mais variáveis a partir dos últimos dias, né? Então, aqui no começo, poucas pessoas morreram. Como é digamos, né, uma expoente, digamos assim, é uma progressão exponencial. Então, nesse caso, nos primeiros dias, poucas pessoas de fato morreram. Vamos colocar aqui a partir do 30º dia. 30º. Calculamos aqui para o 10º dia. E vamos agora calcular para o 30º. Então, nós temos que... Opa! P2 de 30 é igual a 2,0044 menos 1,1088 vezes 30 mais 0,1044 vezes 30 ao quadrado. Vamos calcular agora a partir do 30º dia, né? Bem próximo do último dia de análise, apenas para a gente verificar o comportamento aqui da nossa função, do nosso polinômio que nós encontramos. Então, no 30º dia, quantas pessoas morreram? Vamos descobrir agora. Então, nós temos aqui 2,0044 menos, vamos fazer 1,1088 vezes 30. Como resultado, 33,264. 264. Por fim, nós temos agora mais 30 ao quadrado, 30 vezes 30. Tudo isso vezes 0,1044. 93,96. 93,96. Agora basta somar, né, os valores. Temos 93,96 menos 33,264 mais 2,0044. Olha só, então no 30º dia, quantas pessoas morreram? 62,7004. Então, segundo a nossa estimativa, vamos analisar aqui agora e verificar, né, se os resultados, no caso, encontrados aqui na letra B, se eles são condizentes com os pontos da tabela. Tá bem? Então, essa é a ideia. Nós vamos comparar agora esses dois resultados com os pontos da tabela para verificar se eles estão condizentes. Primeiro ponto, vamos lá. Quando x é igual a 1, a nossa função ela é igual a 1. Quando x é igual a 16, então, nesse caso, no 16º dia, 11 pessoas haviam morrido. Encontramos aqui que no 10º dia, uma pessoa ainda havia morrido. É muito pouco. Mas por que isso aconteceu? Reparem que, de fato, né, a principal evolução aconteceu a partir do 11º dia. Até aqui, poucas pessoas haviam morrido. No 16º dia, na verdade. Então, a partir do 16º dia, foi quando os casos começaram a aparecer e, de fato, começaram a morrer pessoas. Porque no 31º dia, olha o valor de pessoas mortas por Covid. 68. Nesse caso, é um valor bem alto em comparação aos dados anteriores, né? E a gente vê isso daí quando nós verificamos o cálculo por meio da nossa função, né, do nosso polinômio interpolador, no dia número 30. No dia número 30, segundo a nossa estimativa, 62 pessoas haviam morrido. E é bem próximo, de fato, do 31º. Mas repare que em nenhum momento os nossos dados aqui eles estiveram fora do padrão. Por quê? Primeiro, no 10º dia, obviamente, como o f de x está evoluindo, está aumentando, né, observa-se que houve um aumento também em relação ao intervalo, né, sobre o qual o 10º dia está composto. Em outras palavras, no 10º dia,
nós temos aqui que o número de mortes foi maior do que no primeiro dia e foi menor do que no 16º dia. De forma semelhante, no 30º dia, o número de mortes ele foi maior do que no 16º e menor do que, no caso, no 31º, que é o que seria esperado, uma vez que a nossa função ela está aumentando. Então, nessa letra C, para comparar os resultados, no caso, e falar sobre eles, discutir sobre eles, né? Nesse caso, vocês devem falar, olha, os dados estão condizentes com a nossa tabela, por quê? Porque tanto no 10º, tanto no 30º dia, os valores no número de mortes, eles estão, né, de acordo com os dados da tabela. Uma vez que no 10º dia nós tivemos mais mortes do que no primeiro, mesmo que seja um valor muito pequeno, mas foi mais morte de fato, e menos mortes do que no 16º dia. E de forma semelhante, no 30º dia, o número de mortes foi maior do que no 16º e menor do que no 31º. Tá bem? Então, apenas para ilustrar, saber comparar esses resultados. O que cada resultado ele vai, no caso, nos dizer, né? A gente tem que sempre voltar na tabela e verificar. Eles estão compatíveis? Eles estão dentro do esperado? Nesse caso, eles estão. Seria fora do esperado se, por exemplo, no 10º dia, o número de mortes fosse menor do que no primeiro. E de forma semelhante, se no 30º dia o número de mortes fosse maior do que no 31º ou então menor do que no 16º. Uma vez que os nossos casos eles estão evoluindo sempre para cima, né? O número de mortes sempre vai sendo somado, né? E nunca subtraído. Bom, foi uma aula um pouco mais confusa, né? Porque de fato fazer aqui no computador é diferente do que fazer no papel. Vários cálculos foram feitos de cabeça, né? Eu errei, foi nesse daqui, que eu coloquei o número negativo era o número positivo. Eu peço desculpa por vocês perderem o tempo, né? Alguns minutos serão perdidos, mas espero que a ideia tenha sido mostrada, né? Sobre como usar a interpolação e para que também usá-la. Nossa prova será bem semelhante, então, por favor, pratiquem, tá bem? E eu lançarei as orientações a partir de segunda-feira. Eu mando as orientações sobre como vocês vão fazer essa nossa avaliação. Qualquer dúvida, eu estarei no dia da avaliação com uma live aberta tanto para vocês quanto para a turma do 9º período. Vocês podem entrar na live e me perguntar, tá bem? Que aí eu vou tirar as dúvidas nessa live. Tenha uma boa noite, no caso, bons estudos. Qualquer dúvida me avise. Até mais.